Essa vai ser uma aula sobre potenciação de números complexos na forma trigonométrica, e a base para que você entenda essa aula é a aula sobre multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Recapitulando rapidamente o conteúdo da aula de multiplicação de complexos na forma trigonométrica, dados dois complexos Z1 e Z2, escritos em suas formas trigonométricas ρ1, que multiplica cosseno de θ1 mais I seno de θ1, e ρ2, que multiplica cosseno de θ2 mais I seno de θ2, o complexo que resulta da multiplicação do Z1 com o Z2 é ρ1 vezes ρ2, que multiplica cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. Ou seja, para multiplicar os complexos Z1 e Z2, multiplicamos os seus números e somamos os seus argumentos. Isso foi o que vimos na aula anterior. Bem, então como é que fica a potenciação de número complexo na forma trigonométrica? Considere o número z, que é igual a ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, e n é um número natural maior ou igual a 2. Como é que a gente vai efetuar z elevado a n? Eu vou simplesmente imaginar que eu tenho z vezes z vezes z, n fatores iguais a z, em uma multiplicação. Usando a ideia discutida na tela anterior da multiplicação de complexos, que a gente multiplica os módulos e soma os argumentos, z elevado a n vai ser ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ mais I seno de n vezes θ. O ρ elevado a n, eu estou pensando simplesmente que é ρ vezes ρ vezes ρ, n fatores iguais a ρ em uma multiplicação. E o n vezes θ, eu estou imaginando que é θ mais θ mais θ, n fatores em uma soma igual a θ. Como primeiro exemplo para essa aula, calcule 1 mais I elevado a 12. Trabalhar com potências de números complexos na forma algébrica pode ser trabalhoso, então minha estratégia aqui vai ser escrever esse complexo na forma trigonométrica e usar a fórmula deduzida na tela anterior. O complexo 1 mais I, em parte real 1, parte imaginária 1, eu representei ele no plano de Argand de Gauss para ficar fácil enxergar quem é o módulo e quem é o argumento dele. Eu vejo um quadrado ali no primeiro quadrante, de modo que a diagonal desse quadrado é o módulo desse número complexo. Se você efetuar as contas aí, você vai ver que é raiz quadrada de 2. E aquele ângulo de 45 graus, justamente porque eu tenho ali a diagonal de um quadrado, é o argumento desse número complexo z, que na forma algébrica é 1 mais I, na forma trigonométrica é raiz de 2 cis de 45 graus. Elevando esse complexo à 12ª potência, eu vou ficar com raiz de 2, tudo isso elevado a 12, cis de 12 vezes 45 graus. Então eu vou ter o seguinte, raiz de 2 elevado a 12 é 64. 12 vezes 45 graus é 540 graus. Então eu preciso encontrar a menor determinação positiva desse arco, né? Eu preciso encontrar o arco côngruo a ele da primeira volta positiva na circunferência trigonométrica. Para isso eu divido ele por 360 graus e pego o resto dessa divisão. Né? Então 540 graus é um arco côngruo a 180 graus. Tá? Então eu tenho 64 cis de 180 graus. Se quiser deixar na forma trigonométrica, não há qualquer problema. Mas você pode lembrar que o cosseno de 180 graus é menos 1, o seno de 180 graus é zero, e se você usar isso na expressão da forma trigonométrica, você descobrirá que isso é igual a menos 64. Bom, como segundo exemplo, calcule raiz de 3 sobre 2 menos I sobre 2 elevado a 100. Tá? Esse, de fato, trabalhar na forma algébrica dá muito trabalho. Então eu vou pegar esse complexo, raiz de 3 sobre 2 menos I sobre 2, e escrevê-lo na sua forma trigonométrica. E eu sempre começo representando ele no plano de Argand de Gauss, para facilitar a identificação do módulo e do argumento dele. Então eu peguei ali a parte real, raiz de 3 sobre 2, parte imaginária menos meio, representei esse complexo por meio daquele ponto P, e eu preciso descobrir o ρ e o θ nessa figura. Pois bem, o ρ fica determinado aplicando o teorema de Pitágoras naquele triângulo azul que eu destaquei ali na figura. Tá? Eu efetuei aqui os cálculos e descobri que ρ é igual a 1.
tá? Por meio do teorema de Pitágoras nesse triângulo destacado. Esse ângulo alfa que eu destaquei no triângulo azul da figura, eu consigo, por exemplo, descobrir qual é o seno dele. Tá? O seno dele é o cateto oposto sobre a hipotenusa nesse triângulo retângulo azul, e o seno igual a meio, eu sei que o ângulo de 30 graus é um ângulo agudo que tem seno igual a meio. Mas esse não é o argumento do complexo. O argumento do complexo é aquele ângulo θ lá da figura, que a gente vê então que é o ângulo de 330 graus. Por fim, o complexo raiz de 3 sobre 2 menos i sobre 2, escrito na forma trigonométrica, fica 1 cis de 330 graus. Como é que eu elevo esse complexo a 100? Então eu pego o módulo dele, 1, e elevo a 100. 1 elevado a 100 é 1. Pego o argumento dele, 330 graus, e multiplico por 100. O resultado disso vai ser 33.000 graus. E aí eu preciso encontrar a menor determinação positiva desse arco. Como é que eu descubro isso? Dividindo ele por 360 graus e tomando o resto dessa divisão. 33.000 graus divididos por 360 graus tem quociente 91 e resto 240 graus. Então o z elevado a 100 vai dar cis de 240 graus. Tá? Bom, se você quiser escrever esse complexo na sua forma algébrica, é só você substituir pelo cosseno de 240 graus e o seno de 240 graus nessa expressão, você obtém aquele resultado que eu escrevi ali, ó, menos meio, menos i raiz de 3 sobre 2. Por último exemplo aí dessa aula, Fulvestre, dado o número complexo z igual a raiz de 3 mais i, qual é o menor valor do inteiro n maior ou igual a 1, para o qual z elevado a n é um número real. Tá? Então eu tenho um número complexo, escrito na sua forma algébrica, e eu tenho que elevar ele a um expoente n. Tá? Então a gente já identificou ao longo da aula que trabalhar na forma trigonométrica pode ser uma ferramenta para nos ajudar. Vou começar então tentando escrever esse complexo na sua forma trigonométrica, e para isso eu vou representá-lo no plano de Argand de Gauss. Ó. A parte real raiz de 3 eu coloquei no eixo horizontal, a parte imaginária 1 eu coloquei no eixo vertical, e ao olhar para essa figura eu consigo identificar o módulo e o argumento desse número complexo. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que aparece no primeiro quadrante, eu consigo descobrir que o módulo vale 2, e por meio da trigonometria eu consigo descobrir que aquele ângulo ali marcado na figura é o ângulo de 30 graus. Fica como exercício para você fazer essas contas e descobrir que de fato o módulo desse complexo vale 2 e o seu argumento é 30 graus. Bem, dessa forma esse número complexo fica escrito na sua forma trigonométrica como 2 cis de 30 graus. E aí esse complexo z elevado a n vai ficar 2 elevado a n cis de n vezes 30 graus, conforme vimos anteriormente. O z é a fórmula que a gente deduziu logo no início da aula. Para que z elevado a n seja um número real, o n vezes 30 graus deve ser um arco côngruo a 0 graus ou a 180 graus. Isso porque o z elevado a n ficaria representado no plano de Argand de Gauss sobre o eixo real. Tá? Isso faria desse número um número real. Tá? Então, eu vou escrever a expressão geral dos arcos côngruos a 0 graus e a 180 graus, ou seja, n vezes 30 graus tem que ser um arco côngruo a 0 graus, ou seja, 0 graus mais 360 graus vezes k, ou tem que ser um arco côngruo a 180 graus, n vezes 30 graus tem que ser igual a 180 graus mais 360 graus vezes k, sendo k um número inteiro. Se você teve dificuldade de entender esses conceitos que eu acabei de trabalhar, vou botar aqui no link o link na descrição do vídeo para a aula sobre arcos côngruos e expressão geral dos arcos côngruos. Tá? E aí eu consigo descobrir os possíveis valores para n dentro dessa situação do problema, atribuindo valores para o k. Então, eu vou começar com k igual a 0. Se o k é igual a 0 nessas expressões, eu tenho n vezes 30 graus igual a 0 graus, e evidentemente n tem que ser igual a 0. Na outra expressão, eu chego à conclusão que n vezes 30 graus é igual a 180 graus,
ou seja, n é igual a 6. Eu consigo atribuir outros valores inteiros para o k igual a 1, k igual a menos 1, k igual a 2, k igual a menos 2, mas como ele quer que eu descubra qual é o menor valor inteiro para n, e esse n tem que ser maior ou igual a 1, eu já tenho a resposta aí na tela, né? O n é igual a 6 e o gabarito é C.